Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vim para trazer mais um vídeo para vocês. Eu quero fazer, na verdade, uma série sobre a criação, para a gente começar a analisar isso profundamente, em vários aspectos. Eu quero analisar isso desde a estrutura, por exemplo, de como foi montado o texto, né, para a gente poder perceber como o texto de Gênesis foi montado. Porque se você entender toda a questão da criação, se você entender o Gênesis, você vai entender muitas coisas no decorrer dos textos. Porque muito do que a gente vê nos textos subsequentes, nas histórias, na revelação progressiva, já está escondido no Gênesis desde o princípio, na verdade, né? Quem assistiu, por exemplo, aqueles meus vídeos sobre as profecias, né? Em que mostra a questão dos dias da criação comparado aos dias da, da história humana, né? Segundo o que a Bíblia coloca, você já vai perceber que se você conhece bem a questão do Gênesis no contexto bíblico, você vai perceber várias coisas relacionadas às profecias e como Deus determinou o fim desde o princípio, como ele escreve, né? Como está lá em Isaías 46, versículos 9 e 10. Né? Então, desde o princípio ele já definiu o fim. Ou seja, desde o Gênesis você já tem todo um arcabouço de toda a história que vai, né, digamos de certa forma, ocorrer de acordo com a história no contexto bíblico e a revelação vai sendo progressiva e crescente. Né? Então, quanto mais a gente conseguir entender os meandros desses textos, melhor é. E eu vou mostrar que existem certas questões estruturais do texto que são incríveis por si, né? São realmente, você vê que é uma ação sobrenatural do Deus Criador sobre o próprio texto, né? Lembra que o texto é inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é coautor do texto. Então, se ele é coautor do texto, necessariamente, né, há muito mais, às vezes, no texto do que o próprio instrumento que foi usado pelo Espírito para escrever achou e imaginou que estava escrevendo, por exemplo. Né? O que Moisés escreveu vai muito além do que está na sua mente naquele momento. Né? E a mesma coisa você vê nos profetas e tudo mais. Ou seja, eles escrevem, digamos, relacionamentos de textos ou descrições de textos, por exemplo, a descrição do tabernáculo, que encerra dentro de si, por exemplo, a revelação de Cristo. Né? Se você tiver feito algum curso de tabernáculo, você vai perceber que o tabernáculo todo aponta para Cristo de alguma maneira. E isso desde a construção do texto. Então, a gente precisa dar vazão ao Espírito Santo para poder entender isso. Né? A gente estava discutindo esses tempos com uns alunos sobre a questão de como eu posso interpretar o texto, das regras, metodologias. Na verdade, existem várias metodologias. Né? Você tem as metodologias antigas que os próprios judeus usavam antigamente, o método Pardes, por exemplo, que divide em 4 níveis de interpretação, por exemplo, dos textos. Você vai ver a igreja primitiva também com 2 escolas depois, que são escolas meio que antagônicas, né? A escola de Alexandria, a escola de Antioquia, né? Que são escolas de interpretação também de textos e tudo mais. Você vai ver elementos sobre interpretação na Reforma. Enfim, você vai ver elementos de interpretação de várias formas. Recentemente na academia se usa muito o método histórico crítico, né? Até mesmo para definir questões de hermenêutica e exegese hoje em dia. Então, mas são todas metodologias humanas, isso que você tem que colocar na sua mente. São todas metodologias humanas e são doutrinas, às vezes, baseadas em homens, como você vê no calvinismo, arminianismo, né, wesleyanos, as questões do molinismo e tudo mais. Né? Então, existem várias linhas, várias escolas, digamos assim. E eu costumo dizer o seguinte: a gente respeita, né, eu conheço várias delas, estudo, aprendo com elas muitas vezes, mas eu não defendo bandeirinha de escola de interpretação bíblica e nem de doutrinas relacionadas a doutrinas, digamos, humanas no sentido calvinismo, arminianismo, etc. Né? Por que não? Porque eu entendo o seguinte: primeiro, nosso ensinador, né, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem nos ensina. É claro, né, esses homens todos, né, a gente, como diz Newton, né? A gente hoje se debruça nos ombros de gigantes para poder enxergar mais longe. É isso que a gente faz. A gente olha o que Lutero fez, o que Calvino fez, o que Agostinho fez, né? As interpretações, os estudos, Armínio e tudo mais, Wesley, Molina. São todos pessoas que foram usadas por Deus e tiveram vários níveis de revelações. Né? E a gente usa esse contexto para poder enxergar mais longe. A gente sobe nos ombros desses gigantes todos da história para você enxergar isso de uma forma melhor.
né? E não ficar preso dentro da caixa, às vezes, que eles se colocam, porque se você começa a defender certas bandeiras, você vai ficar dentro de uma caixa, né? Lembra, o discípulo não vai além do seu mestre. Então, se o seu mestre, por exemplo, é Lutero, você não vai além do Lutero. Se o seu mestre é Calvino, você não vai além de Calvino. Se o teu mestre é Armínio, você não vai além de Armínio. Porque você vai estar ocupado, primeiro, defendendo essas bandeiras, muitas vezes, porque você adotou como sendo o seu teto, o seu limite, a sua forma de ver, a sua cosmovisão. E se o Espírito Santo quiser tirar você da caixinha, não vai conseguir, né? Ou vai ter muita dificuldade para te tirar dessa caixa que você mesmo se colocou. E um exemplo disso que eu uso muitas vezes é Atos 10, quando Pedro, né, dentro da sua caixinha, relacionado, e isso já depois dos eventos de Atos 2, né, uma série de situações que ele já presenciou e vivenciou, mesmo com a descida do Espírito Santo, pregações e tudo mais, em Atos 10, Deus tenta tirar ele da caixinha e dizer, Pedro, vai para os gentios agora, vai para os gentios porque os gentios também são do aprisco, também estão dentro dessa nova aliança. Mas Pedro não consegue enxergar isso. Tanto que depois Deus coloca para ele uma visão, né, com animais impuros, pede para Pedro, ó, mata e come, e Pedro se nega, diz, não, não, senhor, imagina, eu jamais comi coisa comum ou impura. E aí Deus tem que, sabe, insistir com ele, meio que empurrar Pedro, para que Pedro saia da caixa que ele mesmo se colocou. Né, pela metodologia, pela forma como ele interpretou as situações e os textos e tudo mais, ele ainda estava dentro de uma caixa. E foi muito difícil para Pedro sair dessa caixa. Você vê pelas histórias, você só vai perceber um crescimento maior de Pedro quando você pega as cartas de Pedro, a primeira e segunda Pedro, aí você percebe que ele ali já está mais maduro. Mas mesmo depois dos eventos de Atos, mesmo depois do batismo com o Espírito Santo, de ser revestido de poder, mesmo de uma série de eventos, ele ainda insiste em ficar preso daquela caixa. E Deus meio que tem que empurrá-lo para isso, né? Então, às vezes, nós corremos o mesmo risco quando a gente começa a defender. É diferente de defender a sã doutrina, tá? Não confunda defender metodologia humana com a sã doutrina, por exemplo, que Paulo fala, né? Quando ele fala para Tito, por exemplo, né? Uma questão é você defender a sã doutrina, é você prezar pela sã doutrina, né? E às vezes nós até podemos ser um pouco mais enfáticos em relação a isso, mas isso não tem a ver com metodologia humana. Você não vê Paulo falando, olha, é, aprenda com Lutero, aprenda com Calvino, aprenda com Armínio, aprenda com Agostinho, aprenda com, né, com Irineu. Não, você não vê nada disso nos textos, né? Você vê, na verdade, que somos instruídos a o quê? A permitir que o Espírito Santo nos guie, né? A permitir que o Espírito Santo nos guie. Então a gente usa isso para esse contexto. Então, o que eu vou usar agora, por exemplo, para mostrar para vocês, é uma questão mais fria. É um sentido matemático, por exemplo. Não vou usar questões de exegese, nada disso, vou usar matemática. E você sabe que a matemática ela é realmente fria, no sentido que ela apresenta um resultado e o resultado fala por si só, né? Por exemplo, se 2 mais 2 é 4 e mesmo que você queira colocar lá um 5, um 6, não tem jeito. 2 mais 2 vai ser sempre 4. Então o resultado é frio, digamos assim. O resultado é duro, mas é um resultado que não tem como você alterar ou argumentar. Eu posso interpretar o valor que ele deu, mas o resultado é, da forma como aparece, né, ele por si só evidencia uma exatidão que a matemática não tem como pular fora, né? Então essa é uma característica que você vê e a gente percebe isso nos textos, na construção de como foi montado, por exemplo, o Gênesis. E eu vou usar o exemplo de Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, mas usando para isso, né, o hebraico, que é Bereshit bara Elohim et hashamayim vet eretz, né? Então eu vou pegar esse texto e vou fazer uma análise desse texto do ponto de vista matemático. E você vai ver uma beleza no texto, uma beleza matemática, uma beleza na construção, e vou fazer vínculos com outras coisas que você pode retirar dessa construção e que você vai ver que ele se harmoniza com o restante dos textos bíblicos. E a gente vai ver que isso está relacionado não só no hebraico do Antigo Testamento, mas você tem eco disso no grego do Novo Testamento. Ecos direto, né? Diretos um do outro. Tanto que eu fiz um artigo esses tempos atrás mostrando um pouco sobre isso, né? Esse artigo está aqui, deixa eu compartilhar a tela, né? No meu blog.
Então, no meu blog eu fiz esse artigo, o alfabeto hebraico e o alfabeto grego foram projetados por Deus. Por quê? Porque tanto o alfabeto hebraico, aqui estão as letras do hebraico, né? Que tem os seus valores, tá vendo? O Aleph tem o valor 1, o Beit tem valor 2, o Gimel valor 3, Dalet 4, e assim vai até a última letra, que é o Tav, que tem valor 400. Depois você tem para o grego a mesma coisa, porque o grego é quem, na verdade, começa a implementar a questão dos valores para suas letras. Então, o alfa, por exemplo, do grego tem valor 1, assim como o beta valor 2, o gama 3, o delta 4, assim vai, né, até o ômega, né, que tem valor 800. Né? Aqui tem uma variante já da questão do grego, que eu botei aqui, o san, né, com valor 900. Mas você vê que essas letras, né, associados a números, na verdade, quem começa com isso são os gregos. Os hebreus só vão adotar isso a exemplo dos gregos lá pelo século II. Você vai ver isso aqui, por exemplo, eu peguei esse numerais hebraicos, né, da Wikipedia, e a Wikipedia deixa bem claro, o sistema de numeração hebraica, né, que é o sistema de numeração alfabética, ele usa as letras do alfabeto hebraico, como a gente viu ali, e esse sistema foi adaptado aos numerais gregos, quando? No final do segundo século, antes de Cristo. Ou seja, no final do segundo século antes de Cristo, você tem esse tipo, né, de uso das letras como numerais. E você vê que eles vão numerais de 1 a 9, depois ele vai para as casas das dezenas, né, do 10 ao 90, e depois a casa das centenas, que vai do 100 ao 400. E a partir daqui você tem toda a questão da numeração hebraica, né? Assim como a exemplo do grego, ou seja, os hebreus do século II, do finalzinho do século II, copiam essa estrutura que os gregos usavam. Por que isso é importante? Porque o texto que a gente vai analisar, que é Gênesis 1:1, foi Moisés que escreveu, né? E Moisés escreve isso quando? Moisés escreve isso, gente, cerca de 1400, 1500 anos antes de Cristo. Ou seja, mais de 1000 anos antes dos hebreus adotarem as letras como valor. Como você viu ali no Wikipedia, como você vê na evidência da história. Porque se a gente vai ver moedas, por exemplo, hebraicas, dessa época do segundo século, primeiro século, que daí elas vêm com os seus valores em letras hebraicas. Então ali você começa a ter uma evidência disso e a cópia do que eles fizeram, que é essa cópia da questão dos gregos, né? Mas Moisés, mais de 1000 anos antes disso acontecer, escreveu Gênesis 1:1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, guarda bem isso na tua mente, porque você vai ver o Moisés escrevendo esse texto, vai ver o que Moisés escreveu, vou mostrar no hebraico isso para você. Mas lembra, o autor, Moisés, não tinha essa percepção de que cada letra teria um valor lá no futuro, mais de 1000 anos depois. Então, mais de 1000 anos depois, quando esses valores são assumidos, e você pega esses valores e começa a atribuir a Gênesis 1:1, vão surgir uma série de padrões matemáticos belíssimos, por sinal, maravilhosos, por sinal, que com certeza, muito provavelmente, não está na mente de Moisés. Nem de Moisés e nem de qualquer um outro escritor até o século II. Ou seja, todo o Antigo Testamento você tem esse padrão sendo escrito antes das letras valerem alguma coisa. Ok? Então guarda isso bem. O autor não está sabendo que ele está escrevendo também uma forma matemática nos textos. Isso é algo posterior. Ou seja, quem que sabe que isso ia acontecer? Só uma mente que transcende o tempo. Só uma mente que transcende a vida humana e transcende os 40 autores, mais ou menos, dos textos bíblicos, para perceber, né, essa grandeza e colocar dentro dos textos uma mensagem matemática para consubstanciar o próprio texto, para mostrar a inteligência e o design dentro do próprio texto. Então vamos direto para ele, para vocês verem alguns padrões. Eu vou mostrar não só de Gênesis 1, eu vou mostrar uma questão sobre Israel também. Então, vamos lá que eu quero mostrar isso para vocês, isso é muito legal, né? Muito legal mesmo. Deixa eu abrir a minha apresentação aqui, né? Eu sei que as pessoas normalmente não gostam de matemática, mas calma, não, tá? Eu não vou me atentar demais à matemática nesse sentido, mas mais ao sentido do padrão e da revelação do texto, ok? Então, por exemplo, a gente vai ver alguns padrões numéricos baseados
nesse texto maravilhoso aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, que em hebraico, né, esse aqui é o hebraico moderno, vale lembrar que o hebraico no tempo de Moisés, né, ele era o proto-semítico, então eram com pictogramas. Eu vou fazer outros vídeos mostrando isso e o sentido de cada texto, cada palavra. Isso vai expandir para você o entendimento. Não vai mudar o entendimento, na verdade vai expandir e vai mostrar uma beleza muito maior ainda que às vezes o texto de Gênesis, né, esconde em vários aspectos. Então, quando você pega no hebraico, você tem, lembra, o hebraico é da direita para a esquerda, diferente de nós que lemos da esquerda para a direita. Né? Então o hebraico é da direita para a esquerda. Então a primeira palavra ali, ó, é Bereshit, que está no início, junto com parênteses de Gênesis 1:1. Depois você tem Bará, que é criou, né? Elohim, que fala de Deus. Na verdade eu vou falar depois desses termos um por um, com muito mais abrangência. Aí tem uma palavra que não tem tradução, que é aquele et. Depois você tem Hashamayim, que fala dos céus. Depois tem Ve'et, que é e, né? Haaretz, que é a terra. Então, Bereshit Bará, Elohim, Et Hashamayim Vet Eretz. Então você tem essa frase aqui. Muito bem. Lembra uma coisa importante que é uma chave para o que a gente vai ver agora. A Bíblia diz que o Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Então, como é que Deus fez o que fez, a sua criação? Com sabedoria. Você vai ver um outro texto desse, por exemplo, Jeremias. Jeremias vai reafirmar isso de novo. Vai falar: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Então o que ele está dizendo? Está dizendo que Deus fez tudo relacionando com sua sabedoria. E sabedoria no hebraico é essa palavrinha que está ali, ó, que eu destaquei entre parênteses, que chama-se Hokmah. Tá? A pronúncia é Hokmah. É meio forte assim mesmo, é um R gutural que eu ainda estou aprendendo a fazer, que é complicadinho. Né? Então ele tem essas letras ali, o Het, o Kaf, o Mem e o Rei, são 4 letrinhas. Aqui começa a nossa primeira jornada. Essas 4 letrinhas, ó, tá aqui embaixo, eu botei uma figurazinha, tá vendo em vermelho aqui, ó, é a mesma palavra, tá? Hokmah, é a mesma palavra que denota sabedoria. Então você vai ver o seguinte, existem 2 valores em vermelho em cima, um está 37 e outro está 73. O que é isso aí? Primeiro, o valor de cima é o valor pela ordem das letras. Tá? Então, por exemplo, Hokmah, a letra Het, é a 8ª letra do alfabeto hebraico. O Kaf ali é a 11ª letra do alfabeto hebraico. O Mem é a 13ª letra do alfabeto hebraico. E o Rei é a 5ª letra do alfabeto hebraico. Então, 8 mais 11 mais 13 mais 5, 37. E você vê embaixo, você tem o valor que é atribuído das letras, aquele valor que você vê, por exemplo, que a gente comparou no 2º século, né, no final do 2º século antes de Cristo, que eles, né, copiam dos gregos e atribuem para cada letra na sequência os valores, a unidade, depois a dezena e depois a centena. Então, por exemplo, o Het recebe valor 8. Né? O Kaf, como ele é a 11ª letra, né, ele tem o valor 20. O Mem, 40. E o Rei é a 5ª, né, valor 5. Somando 8 mais 20 mais 40 mais 5, 73. E aqui você já vê uma primeira coisa muito interessante. Hokmah, sabedoria, ele tem 37 e 73. Ele brinca com 2 números na Bíblia que são, né, com significados enormes. O 3 fala do que, gente? Quando você vê na Bíblia 3, está falando, né, da manifestação trina de Deus. Desse mundo, digamos assim, com 3 dimensões. Esse 3 você vê em tudo, na criação direto. Você tem, por exemplo, sabe que o nosso universo está relacionado a matéria e tempo, né? E você também tem o espaço, né? A questão das dimensões. Então, quando você olha o espaço tem 3 níveis, né? Que é altura, largura e comprimento. Quando você pega o tempo, por exemplo, o tempo também é dividido em 3. Passado, presente e futuro. E quando você pega a matéria, você também tem a matéria dividida em 3, sólido, líquido, gasoso. Então você vê, né, 3 sobre 3 de várias formas, e você vê a própria apresentação de Deus de uma forma trina, muitas vezes. Né? Uma manifestação trina de Deus das mais variadas formas. Então o que você tem ali? Sabedoria, por si só, já evoca o quê? Né? Trindade perfeita, perfeita trindade, porque 3 é o número relacionado a essa manifestação trina, e o 7 é essa questão do número da perfeição, o número da completude.
Então, o que é sabedoria? Sabedoria já evoca essa questão da trindade perfeita, perfeita trindade. E isso é uma chave, porque lembra, ele criou tudo. Ele criou o universo, ele criou todas as coisas com a sua sabedoria. E aí nós entramos aqui nesse texto maravilhoso de Gênesis 1:1 em hebraico, gente. Então aqui está o mesmo texto em hebraico, ó, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Eretz. E aqui está o valor de cada palavrinha, tá? Já somando o valor de cada letra. Então, por exemplo, a palavra Bereshit aqui tem valor 913. A palavra Bara, que criou, 203. Elohim, 86, né? Que fala de Deus. O Et, 401. Hashamayim, que é os céus, 395. O Vet, 407. E Haeretz, a terra, 296. Não por acaso, perceba que a soma de 903 mais 203 mais 86 mais 401 mais 395 mais 407 mais 296 vai dar quanto? 2.701. Gente, 2.701 é 37 vezes 73. Lembra da sabedoria ali? Ó, sabedoria é 37, valor ordinário pela ordem das letras, e 73 pelo valor atribuído às letras. 37 vezes 73, 2.701. 2.701 é o valor de toda a criação, de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, matematicamente, ele está fechando isso numa beleza fantástica. Ele está dizendo o seguinte: tudo que eu criei foi feito com sabedoria. Por isso que o valor de tudo que ele criou, que é 2.701, é 37 vezes 73. E, gente, 37 é número primo, 73 é número primo. Número primo, você sabe, para quem gosta de matemática, são considerados números nobres dentro da matemática. Porque o que é um número primo? Número primo é aquele que só pode ser dividido ou pelo número 1 ou por ele mesmo. 37 só pode ser dividido por 1 ou por 37 mesmo. Assim é o 73. E no meio, você perceba que são 7. São 7 palavras. Olha o 7 aí novamente. 7 palavras com 28 letras. 28 é múltiplo de 7. Então você vê a construção de Gênesis 1:1, construído com 7 palavras. 7 é o número da completude, número da perfeição, em 28 letras, que representa o quê? Também representa, né, como é múltiplo de 7, representa uma continuidade da sua perfeição. Então você tem ainda no meio, a quarta, a palavra que fica no meio, que é uma palavra que não tem tradução, que é o Aleph Tav, que tem a primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico, né? E o valor dele é 401. 401 também é um número primo. Então você tem uma confluência de valores aí fantástico, fora o significado de cada um desses termos, que a gente vai estudar isso em outros vídeos, tá? Mas segura que tem mais. Só isso por si já é de uma beleza matemática fenomenal. Porque para você conseguir evocar esse tipo de construção harmoniosamente com um termo que evoca a sabedoria, com o qual Deus montou todo o universo, e se você lembrar, Provérbios 8 fala da sabedoria, e a sabedoria ela se apresenta como um ser que acompanha, é o arquiteto que está com o Senhor na criação. E depois Paulo, de uma forma maravilhosa, vai fazer vínculos indiretos nos textos da sabedoria que estava com Deus antes da criação, com Jesus. Porque lembra, Jesus, nele reside toda a sabedoria, toda a ciência. Então Paulo faz esse link, né? Não é por acaso, assim como esse Aleph Tav no meio, representa o quê? A primeira e a última letra. Lembra, Jesus fala, eu sou o Alfa e o Ômega. Mas ele também fala em hebraico, lembra que ele falava em aramaico? Eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou o primeiro e o último, a primeira e a última letra. Eu sou o início e o fim. Isso evoca tanto Deus falando em Isaías, quanto evoca Jesus falando lá em Apocalipse. Então, a construção e a harmonia disso, né, no hebraico, e depois a gente vai ver isso no grego em alguns aspectos também, é fenomenal. Mas não para por aí. Existem outras coisas interessantes. Se você pegar, né, como eu fiz aqui, ó, e você separar os blocos dos números em palavras, em 3 grupos, como eu botei aqui, ó, por exemplo, você vai ter no grupo dessas 3 palavrinhas do centro, onde está esse quadradinho azul, né, você tem, somando aqui 86, 401, 395, você tem 882. 882, gente, é 441 mais 441. O número 441 evoca uma palavrinha muito conhecida, verdade, emet, em hebraico, verdade.
né? E verdade, gente, é 3, né? 441 é 3 vezes 7 vezes 7 vezes 3. Lembra do 37 vezes 73? Lembra dessa brincadeira com os números 3 e 7 que Deus faz da sabedoria? Novamente, se você vê aqui, ó, entre os intermediários do texto, você tem essa confluência de 441 mais 441, né? Lembra que Jesus sempre fala em verdade, duas vezes, em verdade vos digo. E você tem aqui, de certa forma, matematicamente falando, 441, 441, ou seja, verdade e verdade. É como se ele dissesse em verdade. Né? E evocando, novamente, trindade perfeita, perfeita trindade. Trindade perfeita, perfeita trindade. Né? E aí quando você pega e alarga um pouco mais esse quadradinho aqui, vai pegar esse quadrado roxo que eu botei aqui, né? Você tem a somatória de 882 mais 203 mais 407, você tem 1492. 1492, gente, esse valor, ele é 373 mais 373 mais 373 mais 373. 4 vezes 373. O que é 373 na Bíblia? 373 é o valor da palavra logos. Logos, quem que é o logos? No princípio era o verbo, no princípio era o logos. O logos era Deus. O logos estava com Deus. O logos encarnou, veio para a terra. Quem é o logos? Jesus é o logos. Né? E eu vou pegar e vou construir um pouquinho isso mais ainda. Depois você tem esse valor 2701, que a gente já viu aqui, que é 37 vezes 73. Né? Você tem uma frase no grego que tem o mesmo valor, quando você pega as letras do grego, você tem o mesmo valor que essa palavrinha aqui, que é fantástico. Né? Você está vendo ali Apocalipse 5,12, em grego o texto fala assim, né? Axion estin tu arnion tu esphagmen, esphagnem. Não, desculpa, axion estin tu arnion tu esphagmenon. Né? O que é isso? Digno é o cordeiro que foi morto. Isso é o que diz o texto em grego de Apocalipse 5,12. E esse trechinho que fala digno é o cordeiro que foi morto, vale 2701. Ou seja, matematicamente, é como se eu tivesse a seguinte construção matemática aqui para você. Em verdade, o Logos encarnou. Como é que eu digo que encarnou? Veio à Terra. Porque aqui tem 4 vezes 373, 4 vezes o Logo. 4 é o número do mundo. Lembra os 4 pontos cardeais? Né, os 4 cantos da terra, fala da terra. Então, em verdade, o Logos veio à terra e digno é o cordeiro, é ele que foi morto. É maravilhoso, porque matematicamente, quando você pega isso, constrói com outros termos, nos mesmos valores matemáticos, na Bíblia, você tem a mesma mensagem em Gênesis 1. É como se Gênesis 1, Deus tivesse colocado de propósito ali já, né, encerrado no texto, para quê? Para que você percebesse a mensagem da cruz, a mensagem do evangelho, já desde o princípio. É o princípio ligado com o fim. Né? Você tem um vínculo direto, tanto do hebraico quanto do grego, em todo o contexto da Bíblia. Mas não para por aí, você tem mais padrões aqui. Por exemplo, se você pegar, né, 37 vezes 73, você vai ver esses padrões no próprio texto. Então, por exemplo, eu botei em vermelho, ó, você tem 3773. Você tem 3 letras ali, né, em vermelho. Depois você tem 7 letras. Depois você tem 7 letras no padrão no meio também. Depois você volta a ter 3 letras. Ou seja, se eu pego o padrão intermediário, você já tem isso também. Né? Outra coisa, lembra? 37 é o 12º número primo. 73 é o 21º número primo. Novamente eu tenho um espelho, um espelhamento, né, numérico, que é o 12, 21. Né? Um espelhando o outro, nessa questão dos números primos também. Ou seja, de uma beleza matemática até na questão da ordem entre os números primos. Além disso, né, o próprio número que a gente está fazendo o comparativo, o 3773, ele nada mais é do que uma construção matemática de 7 vezes 7 vezes 77. Ou seja, é o número da perfeição multiplicado por ele mesmo, né, e pelo seu valor duplo. É fantástico. Né? 7 vezes 7 vezes 77, você tem 3773. Então você tem uma perfeição do ápice aqui. Além disso, se eu pegar, por exemplo, certos termos e eu somá-los,
Por exemplo, se eu somar a palavra no princípio com Deus, 86, eu vou ter o quê? 999. 999 é 37 vezes 3 vezes 3 vezes 3. É como se fosse 37 vezes 9, onde 9, né? Desculpa, 37 vezes 27, onde eu tivesse nesse 27, né, 3 elevado ao cubo. Esse 3 elevado ao cubo fala e evoca novamente a questão dessa manifestação trina, dessa apresentação trina do Deus Criador, dessa sua pluralidade apresentada e manifestada nos textos das mais variadas formas, né? E sempre evocando o quê? 37. 37 é o quê? Fala da sabedoria, fala da trindade perfeita, fala dessa manifestação trina perfeita, e não para por aí, você tem esse 999 repetido outra vez com outros termos, né? Como está ali em vermelho marcado. Além do 999, você vai encontrar nos textos, por exemplo, quando você soma Deus, céus e terra, você tem o quê? 777. É o número 7 três vezes, evocando o quê? Evocando essa perfeição. Assim como o 999 evoca uma questão da perfeição, você vai ver, por exemplo, 999, o 9, ele evoca o que na Bíblia? Evoca a verdade. Lembra do Emmet? Emmet 441? 4 mais 4 mais 1, 9. Porque 441 é múltiplo de 9. Qualquer número que você multiplique por 9, se você pegar, né, o valor dos numerais, sempre vai dar 9. Por exemplo, 9 vezes 9, 81. 8 mais 1, 9. Né? 3 vezes 9, 27. 2 mais 7, 9. Qualquer número, gente, que você multiplicar por 9, sempre a soma dos seus algarismos, os seus números, vai retornar 9. Sempre. Ou seja, isso evoca o quê? Uma verdade imutável. Uma verdade que não muda. Por isso que Emmet, de certa forma, é um múltiplo de 9. Emmet evoca isso. Né? Existe, até na manifestação, quando Deus fala eu sou o que sou, né? Ou, né, serei o que serei, como está em Êxodo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? Depois já volto para cá. Se você lembrar, deixa eu pegar o texto. Deixa eu compartilhar aqui a minha Bíblia novamente. Depois eu vou mostrar aqui. Lá em Êxodo, capítulo 3, né, no versículo 14, quando Moisés pergunta, né, qual é o teu nome, que direi quando me perguntarem, ele diz assim, eu sou o que sou, essa é uma tradução da Almeida, né, ele fala Erie, Asher, Erie. Né? Isso tanto pode ser traduzido eu sou o que sou, como serei o que serei. Tá? No hebraico, quando você olha isso, né, o termo que ele usa aqui não é o Yud Rei Vav Rei. Tá? Muita gente acha que é o Yud Rei Vav Rei, mas não é. Aqui ele está usando ó, Erie, Asher, Erie, que vai depois ter um vínculo com Yud Rei Vav Rei. Quando eu fizer um estudo sobre os nomes de Deus e sobre essa especificamente o nome sagrado do tetragrama, eu vou fazer esses vínculos também. Né? Existe um estudo sobre isso, das mais variadas formas, que é muito interessante. Mas vale lembrar como ele está usando aqui ó, o RE, também traduzido como eu sou. Né? Esse termo aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês no quadro ali. Tá? Deixa eu apagar aqui, só um pouquinho, para eu apagar. Muito bem. Vamos botar no quadro. Né? Então ele está usando essa terminologia aqui, tá bom? RE ou, né, a questão traduzida como serei ou eu sou. Né? Então aqui, lembra, as letras valem números. Então essa aqui vale 1, vale 5, vale 10. Tá? É o Aleph, o Rei, o Yod e o Rei novamente. Isso aqui, gente, dá 21. Mas ele fala isso duas vezes, lembra? Serei o que serei ou eu sou o que sou. Duas vezes. 21 vezes 21, 441. O que é 441 no hebraico? É a verdade, é Emet. Lembra? Deus é a verdade. O que ele está dizendo para Moisés ali indiretamente, né? Matematicamente, digamos assim? Ele está dizendo, eu sou o Emet, eu sou a verdade. Né? Que evoca o 9, lembra? 4 mais 4 mais 1, 9. Porque é múltiplo de 9. Quanto que é
né? 441 dividido por 9, 49. O que é 49? 49 evoca o quê? A questão do jubileu, né? São 7 anos Shemitahs que você guarda, ou seja, 7 ciclos de Shemitahs, que são 7 anos, 7 vezes 7, 49, e você tem o jubileu, ou seja, evoca a verdade e anuncia o jubileu de certa forma, né? Porque o jubileu vem depois do 49º ano, na verdade acontece no meio do 49º ano. Então tem vários aspectos matemáticos aí da beleza de como Deus se manifesta, né? Deixa eu voltar lá para o nosso texto, e você veja que ele se manifesta 3 vezes, né? Você vê esse padrão do 777, por exemplo, aqui, ou seja, é como se cada número desse evocasse para cada uma das suas manifestações, da forma dele se apresentar, né? Como se fosse para o Pai, para o Filho e para o Espírito, né? Cada um representando isso, assim como foi no 999, né? Que a gente viu aqui. Deixa eu voltar para cá. Opa, que eu fui demais já. Deixa eu voltar aqui, peraí. Né? Lembra? Nós tínhamos aqui no 999 a mesma coisa, como se esse número que evoca a verdade estivesse relacionado a cada uma das suas manifestações, né? Por isso que você tem essa apresentação trina nos textos, né? Todos eles múltiplos de 37, você perceba múltiplos, né, dessa trindade perfeita, múltiplo dessa sabedoria, né? Assim como o 77. O que é o 77? É 37 vezes 21. O que é o 21? 21 é 7 vezes 3. Então, novamente, eu tenho ali 3773. Né? Esse 777 também evoca o quê? Evoca muito do que você vê da forma como Deus conta o tempo. Porque o Deus conta, de certa forma, o seu tempo em múltiplos de 7. Você vê sábado é o 7º dia, você tem o Shemitah, né, que é o 7º ano sabático, ou seja, tem mais uma questão do sábado, a gente vai estudar depois mais o sábado lá para frente. Então eu tenho o sábado do 7º dia, eu tenho o sábado do Shemitah, e eu tenho o sábado dos sábados, que é o jubileu, né, que é após o 7º Shemitah, ou seja, 7 vezes 7, 49. Então você tem toda essa questão contextualizada desse 777, desde a forma como Deus conta o tempo, assim como você vê, por exemplo, no Apocalipse, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, você vê essa manifestação do 777 múltiplas vezes nos textos. Assim como você vê também aqui, ó, essa soma, né, de Deus, os céus e a conjunção do E ali, que dá 888. O que é 888, gente? 888, o número 8 fala em novos começos. O número 8 aponta para a ressurreição de Cristo. Né? Fala de novas, todas as coisas no Criador. Então, e é curiosamente 37 vezes 3 vezes 2 ao cubo. Né? Então você tem essa manifestação, por quê? Porque 888 é o valor do nome de Jesus, Jesus, em grego. O nome Jesus em grego vale 888. Porque Jesus é o novo começo de tudo. É o novo começo da criação, é o novo começo do homem, é o novo começo para toda a história humana. Então Jesus representa isso de uma forma no seu ápice. Então é como, mais uma vez, estivesse evocando essa questão, e você tem o número 2 ali 3 vezes, evocando o quê? Evocando a morte e a ressurreição de Cristo, evocando uma série de fatores da escolha, né, que nós temos com Deus. Então são vários os aspectos, vários os significados. E tudo isso é Gênesis 1:1 ainda. A gente nem saiu do texto. E tem muito mais coisas aqui, gente. Muito mais coisas. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui um site que eu recomendo de um amigo meu. Né? Ele tem um site que chama-se Moacir Júnior. Né? O Moacir Júnior tem um trabalho nessa questão matemática fantástico. Fantástico. Recomendo para vocês verem. Ele tem um site chamado Arquivo 7, né? arquivo7.com.br. Né? Ele já tem aqui na apresentação de capa dele algumas coisas desse Gênesis 1:1 que a gente está vendo agora. Né? Para você ter uma ideia, são 333 capítulos e mais de 50 mil páginas sobre investigações proféticas. Vários e vários arquivos e documentos e artigos relacionados com isso, gente. O que eu estou mostrando é só uma pontinha do iceberg. Tá? Se você pegar os estudos deles sobre Gênesis 1:1, tem muito mais coisa, né? Tem coisas que eu não mostrei aqui e nem tenho como mostrar, porque imagina o tamanho desse arquivo para você fazer, seriam horas e horas, centenas de horas de vídeo, né? Só para esgotar essa questão da enciclopédia que ele mesmo montou aqui. Mas tem coisas, por exemplo, que eu estou mostrando ali que não estão aqui. Eu vou mostrar depois algumas coisas que não estão no dele. Por quê? Porque, gente, nós não somos absolutos, lembra?
Nós, na verdade, nos completamos. Completa o outro. Né? Não somos absolutos em nós por nada. Então, é ferro afia ferro, né? Assim como o amigo afia o seu outro amigo. Então, Provérbio já diz isso. Então, recomendo, né, o trabalho do Moacir Júnior. Ele fez alguns vídeos, se você pesquisar na internet, eu já vi alguns dele, no Instagram e outros, mas o material dele do Arquivo 7 é muito bom mesmo, recomendo para vocês. Vamos continuar lá, né, que ainda tem mais coisas para ver. Essa questão dos números, né, essa questão, por exemplo, do 777, 888, 999, você vê muitas vezes, isso está tudo atrelado a Deus. Existe um eco do 666, gente? Claro. Lembra? Tudo isso evoca, de alguma forma, lembra, né, aquele que tem sabedoria, calcule. Ou seja, a própria Bíblia, em Apocalipse 3,18, já fala que quem calcula tem sabedoria. E ali ele está usando sabedoria para quê? Para detectar o número 666, né? Que é o número da besta. Lembra? A marca está relacionada ao número da besta? E ele fala que é número de homem. Por que é número de homem? Que dia que o homem foi criado? No sexto dia. Né? E é 666. Mostra uma trindade aqui, né? Relativa ao homem. É um número de homem realmente. Você vê, por exemplo, a forma de vida baseada, né, humana é baseada em que elemento químico? Quando você estuda, por exemplo, na ciência, você vai descobrir que a forma, né, de vida que nós temos é toda ela baseada em carbono. Não por acaso, e nunca nada é por acaso na Bíblia, né? O homem foi feito no sexto dia. E qual é o valor numérico, o valor atômico do carbono, gente? O valor atômico do carbono é 6. E o carbono tem 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. 6, 6, 6. A química da base da nossa vida evoca o 6 desde a sua raiz. É como se fosse uma identidade. Né? Não é à toa que até a proporção do nosso corpo, por exemplo, que evoca o planeta onde estamos, que o planeta onde vivemos, 2/3 dele praticamente é água. E praticamente 2/3 do nosso corpo também é água, como se fosse uma assinatura. Né? É uma assinatura que mostra de onde nós viemos. Porque nossa composição evoca isso. Né? Tem uma série de fatores aí. A química evoca isso. O carbono, né, que é número atômico 6, evoca isso. 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons, 666 no seu âmago, na sua criação, na sua raiz. Por isso que é número de homem. Né? Então tem uma série de fatores relacionados aí. Né? Mas tem uma coisa curiosa com esses números 777, 888 e 999. Porque, lembra, essa formação desses números estão vinculados à criação. Então são números que você tirou, né, que a gente viu ali, que a gente tira dessa codificação numérica de Gênesis 1:1, onde evoca Deus verdadeiro, onde evoca o Deus perfeito, onde evoca o Deus de novos começos. Né? Mas também evoca uma questão da sua eternidade, por exemplo, isso aqui é Ediolan, né? O valor de Ediolan é 74, 146, que é 2 vezes 37, 2 vezes 73. Lembra o Deus eterno? Porque Ediolan significa de eternidade. Né? E de eternidade em eternidade tu és Deus. Então, mais uma vez, você tem um padrão numérico aqui. Né? Você tem a própria questão da palavra verdade, né? Que eu falei lá, 441, que também evoca essa questão. Mas tem um vínculo também relacionado no grego, o 37. Lembra que o 37 aparece, né? Ele é múltiplo relacionado ao 888, como é o nome de Jesus, Iesus, né? Em grego, como você está vendo ali, ó, 37 vezes 24. Mas o próprio nome, né, Christos, que é o Messias, o ungido, em grego vale 1480, também é múltiplo de 37, que é 40 vezes 37. E 40 evoca o que, gente? 40 evoca, né, um período de provação, evoca também nascimento, evoca a gestação. Então, mais uma vez, Cristo evoca o quê? Né? A trindade perfeita que foi gestada, que veio a nascer, né? Que veio aonde? O próprio Jesus Cristo que encarnou. Então, evoca essa questão novamente da sua encarnação. E são vários os fatores, tem vários padrões numéricos relacionados, né? Muitos padrões. Você vai ver isso também, essa assinatura, por exemplo, quando Deus começa a fazer promessas para Abraão. Se você lembrar, né, Deus faz várias promessas a Abraão. E diz, Abraão,
eu vou te dar a terra e vou dar para tua descendência essa terra. Né? Isso está lá em Gênesis 12:7, é quando ele faz a primeira vez a chamada a Abraão e promete a Abraão dar uma terra, né? E a descendência de Abraão essa terra. Lembra? Ele criou os céus e a terra. E nesse texto de Gênesis 2:7, você também tem isso, em hebraico, uma série de valores. Eu botei aqui ó, do lado. E para facilitar, para a gente agilizar o processo, você vai perceber o seguinte, né, que determinadas palavras que aparecem nessa promessa de Deus a Abraão de dar a terra, não só para ele, mas a toda a sua descendência, novamente, né, as palavras quando somadas aqui, ó, determinadas palavras quando somadas, vão evocar novamente os mesmos elementos. 777, 888 e 999 duas vezes. Duas vezes. O mesmo padrão que você vê na criação. É como se fosse uma chave, como se fosse um carimbo matemático que Deus está colocando nas promessas que ele vai fazer, não só a Abraão. Você vai ver isso, eu vou mostrar agora. Isso acontece também com Isaac, e acontece com Jacó, e acontece inclusive em Isaías 66, e eu vou mostrar por quê. Mas isso não aparece para Abraão só aqui, tá? Tem um outro texto, né, também relacionado a Abraão, também relacionado à promessa, lá em Gênesis 13, tá? Gênesis 13, 14 e 15, em hebraico novamente, em que é feito novamente, reiterada a promessa de que Deus daria a Abraão e a sua descendência aquela terra, né? E novamente nesse mesmo texto você vai ter aqui, ó, os mesmos padrões, 777, 888 e 999 duas vezes. Isso, gente, começa a ser algo recorrente. Inclusive, nesse texto de Gênesis 13, 14 e 15, você tem esse mesmo padrão acontecendo duas vezes. E é interessante por quê? Porque o termo, lembra aquele termo Ediolam, que está aqui no meio, ó, ali em vermelho, ali embaixo, Ediolam, que é duas vezes 37 e duas vezes 73, né, que fala de eternidade, ou seja, quando é que ele vai dar essa terra? Eternamente. Ele evoca isso duas vezes, né, para Abraão, em certo sentido, matematicamente, ou seja, a chave é colocada de forma dupla nesse texto. Além disso, você tem outra conversa de Deus com Abraão, lá em Gênesis 15, onde ele faz aquela aliança com Abraão, né, e novamente ele reitera que vai dar descendência à terra, né, a Abraão. E mais uma vez, mesmo texto, eu tenho os mesmos padrões, 777, 888, 999, duas vezes. Esse 999 tem um vínculo com Isaías 22, 22, que fala da chave de Davi, né? Lembra que Jesus depois tem a chave de Davi. Ele tem a chave que, né, que qual ele fecha, ninguém abre, e o que ele abrir, ninguém fecha. Né? Então, existe um vínculo entre esse número 999 com Isaías 22, mas não vou entrar nesse mérito hoje. E a gente vai vendo isso, gente, eu não quero estender demais, mas eu só vou passar batido alguns textos. Ó, você vai ver em Gênesis 17 novamente, quando ele fala, né, sobre a aliança dele perpétua com a descendência, quando Deus faz novamente. Novamente no hebraico você tem os mesmos padrões repetindo. Né? Isso tudo é Abraão ainda. Né? São todas as conversas de Deus com Abraão relacionadas a isso. Né? E aí chega Gênesis 26, e ele está falando agora com Isaac, e ele está reiterando a aliança, né, com Isaac, passando a mesma aliança que ele fez com Abraão e evocando as mesmas promessas que ele fez a Abraão com Isaac e com a descendência de Isaac. E aí, naturalmente, nesse processo, você tem em hebraico as mesmas questões, os mesmos padrões numéricos. É como se fosse uma assinatura de Deus no texto. Né? E aí você vai ver novamente esse texto em Gênesis 28, mais uma vez, né? Outra vez, o mesmo padrão, as mesmas promessas, o mesmo número. Você vai ver isso com Jacó também. Né? Ele chega para Jacó em Gênesis 35, 11 e 12, faz as mesmas promessas. Você vê novamente os mesmos padrões. Até chegar em Isaías 66, que é o que me interessa. Tá? Isaías 66, gente, fala do quê? Ó, antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer, diz o Senhor? Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus? Gente, esse texto aqui, muita gente pode não entender isso, pode não concordar. Mas eu vejo, quando Deus fala assim, nasce uma nação de uma só vez, né? Nasce uma terra num só dia, e fala de Sião,
né? Antes das dores, que dores? Né? Lembra das dores de parto que Jesus fala? Pois é, antes que essas dores de parto viessem, Sião nasce. Quando é que Sião nasceu novamente, sim, gente? Quando é que uma terra voltou a ser nação novamente? 1947, 1948. Né? 47 a ONU vota, o Estado judeu, 48 eles ganham independência, mas todo o processo começa ali, 47 e 48. Israel volta a ser nação numa votação da ONU em um dia. Né? Então você tem, na minha percepção, e de muitos, o cumprimento, ou pelo menos parte desse cumprimento, né? Porque as profecias bíblicas às vezes têm múltiplos cumprimentos, né? Mas um dos múltiplos cumprimentos está aqui, Isaías 66, quando essa terra volta a ser nação. E não por acaso esse texto de Isaías 66 tem o mesmo padrão. Em Isaías 66, 7 a 9, você vai encontrar novamente, ó, 777, 888, 999, duas vezes. É como se Deus estivesse carimbando novamente tudo o que está acontecendo com relação a Israel, com a terra. Ou seja, a promessa que Deus fez desde a criação, porque a criação é um presente. Né? Deus mesmo é o próprio presente para nós. A criação é um meio pelo qual nós usufruímos de quem Deus é. Porque nós precisamos existir em algum lugar. Não podemos existir onde Deus naturalmente, né, originalmente é. Porque lá somente Ele é. É um local de ato puro, é um local de existência pura. Então lá só Deus habita, porque Deus nunca veio a existir, Deus sempre existiu. Né? Deus é desde... Não há tempo, né? Ele simplesmente não nasceu. Mas nós, como seres criados, temos que ser criados em algum lugar. Então Deus nos cria nesse universo, feito com sua sabedoria, né? Como está lá em Gênesis 1:1, né? Com 37 vezes 73. Ele cria, e ele quer dar isso para quem? Para os seres que ele criou, para que eles vivam, para que esse universo floresça em vida, cresça. Né? Por isso que a misericórdia triunfa sobre o juízo, esse é o objetivo. Tiago resume esse objetivo no final. Deus vai balancear as equações de tal maneira que no final a misericórdia triunfe sobre o juízo, para que esses seres que escolheram a Deus possam usufruir de tudo que Deus tem para oferecer nesse lugar que Deus lhe deu a eles. Né? Então, por isso que você tem toda essa questão das alianças, você tem todo esse padrão numérico, essa assinatura numérica nos textos, para demonstrar essa beleza da criação de Deus e da sua verdade. Né? Não só da sua verdade, mas da sua perfeição. E não só da sua perfeição, como uma reiteração de uma promessa de um novo começo. Não é à toa que está 888 ali, que é o próprio Jesus, é o nome de Jesus em grego. Né? Então tem vários fatores. E eu queria evocar também, aproveitando que a gente está falando de Israel, voltando a ser nação, o próprio Israel. Quem criou Israel? Né? Lembra? Vamos olhar um pouco os textos. Isaías 43:1 fala assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, e chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Israel é dele. Ele formou Israel. Então, quem é Israel? Você vai ver, né? Êxodo 39:14 vai falar das pedras, eram conforme os nomes dos filhos de Israel, né? As 12 tribos de Israel. 12 segundo os seus nomes, e eram esculpidas como sinete, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Então Israel, ela é composta por essas 12 tribos. 12 fala do símbolo de governo perfeito, você tem 12 tribos, né? 12 meses no ano. Você tem 12 horas do dia, 12 horas da noite, você tem os 12 apóstolos. Então 12 evoca sempre essa questão do quê? Da perfeição, de governo, né? De construção, de base perfeita. Então o que você tem? Você tem aí Israel formando o quê? Israel formado a partir dessas 12 tribos. Olha só que coisa curiosa. Lembra que cada valor das letras tem, né? Cada letra no alfabeto hebraico tem um valor. Então, se eu pegar o nome de cada filho, né, de Israel, de Jacó, então você tem Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, José, até Benjamim, que são os 12 filhos de Jacó. Né? Cada um deles tem um valor. Ó, Ruben, 259, é só somar o valor das letras. Então, ali, por exemplo, Ruben, né, Reuben, que está ali no hebraico. Então você tem ali o Resh, vale 200, o Aleph, né, vale 1, o Vav vale 6, o Beit vale 2, né, e o Nun vale 50.
Por isso que é Reuben, por isso que somando 200 mais 1 mais 6 mais 2 mais 50, 259. E assim você faz para todos eles. Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Asser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim, todos eles. Você lembra do símbolo de Israel hoje? Lembra da estrela de Davi? O que é a estrela de Davi? A estrela de Davi é um conjunto de triângulos. O que é um triângulo, gente? Triângulo é uma forma geométrica composta de 3 lados. Lembra 3? O que te lembra o 3? Fala da manifestação trina, da pluralidade do Deus trino. Né? Fala disso. Quando você pega e coloca cada uma das tribos dentro desse triângulo e você faz uma junção de triângulos e triângulos, como você está vendo aqui, triângulos maiores em triângulos menores, como você está vendo aqui nessa apresentação aqui, você tem essa estrela de Davi. E olha só que coisa curiosa. Mais uma vez, Deus se revelando matematicamente. Quando você soma todos os valores dos nomes dos filhos de Israel, né, dos filhos de Jacó, isso dá 3.182. 3.182, gente, é 86 vezes 37. 86 é o valor de Elohim, é o valor do nome de Deus, lá de Gênesis 1:1. Lembra? Gênesis 1:1, quando fala no princípio, criou Deus. O termo para Deus ali é Elohim. Né? É um termo plural, na verdade, depois a gente vai falar disso em outro vídeo. É um termo plural, mas evoca Deus no seu poder, na sua autoridade, né? O poder criador, o poder que ele tem para julgar, para exercer misericórdia também. Então você tem Elohim, soma 86. É como se fosse a assinatura do nome de Deus, nesse sentido, né? desse um dos nomes de Deus, que é Elohim. E curiosamente, o 3.182 é 86 vezes 37. O que é o 37, gente? 37 evoca o quê? Evoca a sabedoria, evoca a trindade perfeita. Né? Então, mais uma vez, é o padrão numérico casando. Né? E lembra, nada disso, nos tempos quando Moisés escreve os textos da Torá e os profetas, nenhuma dessas letras tinha valor ainda atribuído a elas. Nenhuma delas. Isso só vai acontecer 1.200 anos depois, pelo menos. 1.200, 1.300 anos depois. Né? Quando praticamente todo o cânon do Antigo Testamento já estava fechado. Cerca do finalzinho do século II a.C., ou seja, próximo do ano 100 a.C. Então, você tem uma série de textos e uma série de elementos que se harmonizam matematicamente. Um outro exemplo, ainda olhando esses padrões, você vê aqui. Né? Você tem, olha, se você pegar nesse padrão como está formado aqui, você vai ver vários padrões geométricos e numéricos formados. Como você vê, por exemplo, se eu pegar Dan, Zebulon, Issacar e Benjamim, somados os valores deles, 1147. Quando eu pego num outro padrão geométrico, Naftali, Ruben, Benjamim e José, mais uma vez a soma desses valores, 1147. E aqui em verde, quando eu pego Naftali, Levi, Judá e Asser, eu tenho outro padrão geométrico formado em 1147. 1147 é 31 vezes 37. Olha o 37 novamente aí. E o que é 31? 31 é o valor da palavra El. El é Deus. Lembra? El é Deus. É um dos nomes de Deus, é uma das palavras usadas para se referir a Deus. E El tem valor 31, porque o Aleph tem valor 1 e o Lamed tem valor 30. 30 mais 1, 31. E eu tenho novamente, é como se fosse Deus assinando, de uma outra forma, a mesma questão. E 3 vezes, gente. 1147, 3 vezes. Tá? Então, há um padrão aí se manifestando em todo o texto. E para mostrar mais um deles, olha aqui o outro padrão, e esse é belíssimo. Você tem Ruben, Simeão, Gad e José. Todos eles somados dá 888. 888, o que é, gente? 888 é Jesus, em grego, Iesus. Iesus, né? Que é 200 mais 400 mais 70 mais 200 mais 8 mais 10, 888. E lembra, 888 é 24 vezes 37, ou 2 vezes 12 vezes 37. Onde o 37 evoca o quê? Novamente, né? A manifestação, a pluralidade trina perfeita de Deus, a sua sabedoria, evoca, né, Jesus,
E evoca, inclusive, o governo perfeito, porque 24 é 2 vezes 12. Ou seja, eu tenho as 12 tribos e os 12 apóstolos, a base de toda cidade. Lembra? Todo esse processo que foi construído do Antigo e do Novo Testamento interligados. Então, há uma beleza nos textos que é fenomenal, que a gente precisa, muitas vezes, observar. Né? Deixa eu terminar só mostrando algumas coisas, né, daquele meu artigo sobre o alfabeto hebraico e grego. Tá? Depois eu vou botar o link desse artigo no, na descrição do vídeo aqui embaixo do YouTube. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Nesse meu artigo eu faço várias considerações, depois você leia com calma, mas algumas curiosidades aparecem, né, numéricas. Você tem o Aleph Bet, né, lembra o alfabeto, o Aleph Bet, que são a primeira e a segunda letra do alfabeto hebraico, ou seja, né, quando você pega Aleph, e o Aleph é, né, quando você pega e pronuncia o Aleph de uma forma escrita, né, ele fica com a letra Aleph, a letra Lamed, né, e a letra Pei, né, o Fei, aqui, por isso que é Aleph, e Beit, Beit também, né, você pronuncia com a letra Beit, com Yod e com Tav. Então, Aleph, Beit. E se você somar essas letras todas aqui, você tem o valor 523. 523 é um número primo, novamente, né? Que evoca 5 mais 2 mais 3 dá 10, que evoca 10 é um número relacionado, né, a uma perfeição também, a uma completude também. E você também, quando você pega não só o Aleph Beit, né, a questão do alfabeto, as primeira e segunda, mas pegar, por exemplo, o Aleph e o Tav, a primeira e a última letra, em hebraico, como está escrito aqui, ó, Aleph e Tav, e você somar, você tem o mesmo valor, 523. É como se esse valor estivesse apontando para um alfabeto na sua completude, ele está totalmente interligado. E ele representa, né, essa questão da majestade do 10. Porque o 10 evoca na Bíblia o quê? A lei, evoca os mandamentos, assim como evoca também o juízo, porque a palavra de Deus pode ser para mim tanto salvação como condenação, depende de como eu recebo a palavra, né? Tudo que você está vendo aqui tem a ver com essa revelação. É como se Deus estivesse colocando, né, essas assinaturas matemáticas para mostrar primeiro a beleza matemática desse texto, a construção da Bíblia, né, que evoca um Deus todo-poderoso, ou seja, vai além dos seus autores originais, porque, lembra, eles são inspirados por Deus, mas Deus é o autor maior, então Deus enxerga isso como um todo, e ele zela pela sua palavra, lembra disso? Né? Deus não escreveu e soltou, ele zela para que ela se mantenha coesa, por isso que a gente tem tantos pergaminhos antigos para poder, né, pegar e montar um texto realmente que seja de acordo. Você vê isso nos vínculos até com o alfabeto grego, por exemplo, se eu pego o alfa e o ômega e eu junto, lembra? Deus mesmo fala, né? Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega. Ele usa isso no texto de Apocalipse e no grego foi transliterado como alfa e ômega, assim como no hebraico é o aleph tav, né? O valor de alfa mais ômega dá 801. 801 é o mesmo valor em grego para ro kitsas, que fala do Criador. É o Criador. Você vai ver esse termo, o Criador, por exemplo, em Mateus 19:4, nesse formato em grego, né? Que tem esse valor 801. Que evoca o que Romanos, por exemplo, 1, 22, 25, Paulo usa uma forma, né, variante desse mesmo termo do Criador. Né? Ele usa o que? Falando justamente daqueles que mudaram a verdade. Lembra, Deus é a verdade, Deus é o 9. Deus fala da verdade absoluta que não muda, por isso que todo número multiplicado por 9 resulta em 9 de novo, porque a verdade não muda, e por isso que o 9 tem esse vínculo com o Emet, né? Na própria raiz do hebraico. Então, esses que mudaram a verdade em mentira, adoraram o quê? A criatura, serviram a criatura em lugar de quem? Do Criador. E quando ele fala o Criador, ele fala aquele que cria. Né? No grego fala aquele que criou. Ou seja, ele é bendito. Por isso que Paulo fala, ele é bendito eternamente, amém. E também, não por acaso, você tem outra manifestação de Deus, que é o formato da pomba, por exemplo, né? Peristera, que em grego, né, é a pomba, que também tem valor, ó, quando você pega aqui, somado das letras, a mesma coisa, 801. Então você tem três referências com o mesmo valor. Você tem o alfa e o ômega, aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega.
Você tem o Criador e você tem a manifestação de pomba, com os mesmos valores, todos apontando para 801. Lembra que 8 mais 1 é 9. Fala da verdade, né? Mais uma vez. Então, isso tem muito, gente, tem muito na Bíblia. Por exemplo, o termo lá, Deus eterno, né? Rho Aionios Theos, que dá 1495, quando você pega e soma as letras, é o valor também de todas as letras do alfabeto hebraico somadas. Quando você pega o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet, e vai somando letra, né, o valor atribuído a cada uma dessas letras, até chegar ao Tav, que é a última, que vale 400, e você pega e somou todas as letras, você tem o mesmo valor, 1495. É como se o Deus eterno, em grego, estivesse apontando para a escritura, né, e elas estivessem casando os dois alfabetos e dizendo ele modelou tudo, ele construiu tudo, ele fez a gestão de tudo, tudo harmonicamente se fecha nele, né? Por isso que eu gosto desse texto de Romanos 11, que eu cito aqui no final, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, Hokmah, lembra? 37:73, Trindade perfeita, perfeita Trindade, que criou tudo, né? Gênesis 1:1. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Gente, não tem como terminar esse vídeo de forma melhor. Esse texto fala tudo. Tudo que você viu aqui é uma fração muito pequena dessa grande sabedoria revelada de Deus nos textos. Porque há muito mais. Se você, né, for pesquisar, se você olhar o arquivo 7, por exemplo, do meu amigo Moacir, né, meu irmão Moacir, veja lá, você vai ficar extasiado. Tem muito mais. Né? Eu mostrei só uma fraçãozinha. Só Gênesis 1:1 e algumas coisas de Israel. Né? E alguns textos vinculados a Gênesis 1:1 por causa das promessas que Deus fez de entregar a terra. Porque há um projeto, há um propósito nisso, e Deus carimba cada um dos textos, de certa forma, matematicamente, para que ele é verdadeiro, ele é fiel, e ele vai cumprir essa promessa. Lembra disso, tá bom? Que Deus te abençoe, né? E divirta-se, divirta-se. Leia o artigo depois, se você tiver um tempinho. Vou colocar no texto. Vou colocar também o link do blog do Moacir, né? Onde tem vários artigos deles sobre isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, permitindo Deus. Tchau, tchau.